E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês já sabem o tema, está no título. Vamos falar de Kirby. Antes de eu começar o tema, eu queria dizer que vocês devem estar notando alguma diferença no áudio, principalmente. Para uma explicação, eu utilizava o recurso do YouTube de fazer lives pelo celular. E eu não sei porquê, mas o YouTube tem esse recurso de você ficar aumentando o som e abaixando o som, e aí vocês perceberam que o meu som ficou extremamente baixo, mas em alguns momentos o som aumentou assim do nada. Provavelmente é um recurso que o YouTube tem para quando a pessoa falar muito baixo, o próprio YouTube aumentar o som automaticamente. E como o som já era baixo, e aí, em alguns momentos eu fazia pausas, né? Como todo mundo falando faz pausas, né? E quando eu fazia essas pausas, a primeira frase que eu ia falar, ele dava uma aumentada no som. Dessa vez eu tô fazendo diferente. Dessa vez eu tô gravando o som, apenas o áudio, pelo meu celular. E vou passar esse áudio para um editor de vídeo. E vou, já no próprio editor de vídeo eu consigo aumentar o som da minha voz. E eu acredito, espero, de verdade, que no final minha voz ela se mantenha num volume constante. Não aconteça esse negócio de aumentar o som, porque agora não estou fazendo live, tá? Por que os primeiros vídeos eu fiz nessa forma de live? Porque é o seguinte, gente, para quem não sabe, quando você faz uma live no YouTube, quando você finaliza a live, ela fica gravada no próprio YouTube, a gravação da live. E isso é feito automaticamente. Você não precisa subir, sei lá, um arquivo, como você faz para vídeos normalmente. Então, me poupa bastante trabalho, mas como eu estou gostando bastante de fazer essas gravações aí, esses bate-papos, ou às vezes é que eu até chamo de podcast, porque bem ou mal é meio que um podcast mesmo, né? Só que com uma pessoa só. E com temas diferentes, né? Temas de games, enfim. E aí, enfim, vou fazer esse teste e vou dar mais valor aí pra... Mesmo que desse trabalhinho de editar, eu vou fazer dessa forma. Chega de falação e vamos pro tema do vídeo. Cara, Kirby é um assunto muito legal de falar, porque... se não ficou claro nos outros vídeos, principalmente no primeiro vídeo desse quadro aí de podcasts, vamos chamar assim, eu pretendo trazer, na verdade esse canal sempre foi um canal multiplataforma, né? Ou seja, posso trazer jogos da Nintendo, posso trazer jogos do PlayStation, posso trazer jogos de Xbox e jogos de PC, e enfim, e outros jogos que tem em todas as plataformas também, enfim, tudo. Até jogo de celular. E vocês vão começar a ver bastante vídeo de Nintendo porque é a minha principal plataforma, mas não é a minha única. Eu posso jogar em celular, eu jogo em computador também. Infelizmente não tenho dinheiro para ter outros consoles, senão teria e jogava também. Mas eu queria falar do Kirby porque o Kirby ele é um exemplo muito legal sobre exatamente isso que eu tô falando. De multiplataforma, não porque ele seja multiplataforma, não, a Nintendo jamais faria isso. Kirby só tem nos consoles da Nintendo e pronto. Mas ele parece um jogo... Isso é uma impressão minha, e eu não sei se é de vocês também, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Mas eu sinto que o Kirby, ele é um personagem... um pouco obscuro. Porque ele parece muito aquele tipo de personagem que... Quem conhece ele antigamente gosta. Agora, quem conhece ele mais recentemente... Não é que quem conhece, parece que mais recentemente as pessoas não conhecem o Kirby. É meio complicado dizer. E tipo, você deve estar pensando, se tem pessoas que jogavam o jogo na época do Super Nintendo, obviamente as pessoas vão conhecer o Kirby. Agora, as pessoas da atualidade não conhecem, por isso, não. Como não jogar Super Nintendo, não conhece o Kirby. Mas não. O Kirby ele tem jogos em todas as plataformas da Nintendo, né? Ele é um personagem muito bem... Ele me parece um personagem muito bem querido pela Nintendo. Fora que ele apareceu no primeiro Smash Bros. Né? Hoje a gente tem o Smash Bros Ultimate cheio de personagem. Mas não,
No primeiro Smash Bros. Que tinha pouquíssimos personagens, a gente tinha o Kirby lá. Isso pode ser uma impressão minha, por isso que eu abro esse diálogo e eu quero conversar com vocês sobre isso. Peço que comentem aí no espaço dos comentários se vocês já conheciam o Kirby antes de eu estar falando agora ou não. E se vocês que já conhecem o Kirby, quando foi que vocês conheceram? Eu digo quando no sentido de qual geração, qual plataforma? Foi no Nintendo 3DS? Foi no Nintendo 64? Foi no Super Nintendo? Game Boy? Eu digo isso porque eu sinto, eu tenho essa sensação de que o Kirby não é muito conhecido. E ao mesmo tempo eu tenho uma sensação que ele é muito conhecido. Sabe aquele tipo de coisa que, tipo, tem gente que quase ninguém conhece, mas quem conhece, conhece muito, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa bem de nicho que falam, né? Parece muito, pra mim, o Kirby ser algo de nicho. Porque o Kirby, quando ele foi lançado... Desculpa. Quando ele foi lançado pro Nintendo Switch, ele já teve um jogo pra Nintendo Switch, né? Eu até anotei aqui que é o Kirby Star Allies. Cara, já tem um Kirby pra Nintendo Switch. E eu diria que me parece que as pessoas não sabem que tem. E isso é meio estranho dizer. Claro, pode ser uma impressão minha. E deixo essa pergunta pra vocês. Vocês sabiam que tem um Kirby já pro Nintendo Switch? Porque quando lançou o novo trailer do Kirby, se chama Kirby and the Forgotten Land, que é o Breath of the Wild do Kirby que a gente tá brincando, né? Hoje todos os jogos parece que todos os jogos estão na pegada do Breath of the Wild, então a gente acaba fazendo essa brincadeira dizendo que é o Kirby Breath of the Wild. E quando saiu esse trailer aí, pelo que eu vi na comunidade Nintendo principalmente, o pessoal assim muito animado, muito feliz, e isso é muito bom, é legal. Mas me parece também muita gente que nem sabe o que é o Kirby e talvez não tá nem aí porque tipo, não conheço mesmo. E pronto. E não estou fazendo uma crítica não, gente, mas é estranho. É estranho porque o Kirby, tipo Donkey Kong, você fala, uma porrada de gente sabe quem é o Donkey Kong. Você fala o Mario, beleza, uma porrada sabe quem é o Mario. Você fala Sonic, uma porrada sabe quem é o Sonic. Agora, você fala o NES, e eu falo o NES do Earthbound, poucas pessoas conhecem, né? Tirando os jogadores de Smash Bros. E que conhecem Earthbound também, poucos conhecem. E eu não acho estranho poucos conhecerem, porque o NES ele apareceu no Modern 1 e no Modern 2. E que seria o Earthbound, né? E o Lucas apareceu naquele terceiro que só saiu pro Japão de Game Boy Advance, que é o Modern 3, se eu não me engano. Ou seja, já é uma franquia bem pouco conhecida e diria até pouco explorada pela Nintendo, sinceramente. E é um personagem que só tá em 2 jogos. Por que eu tô falando do NES? Porque às vezes me parece que as pessoas não conhecem tanto o NES quanto não conhecem o Kirby. Tipo, parece que os dois estão no mesmo patamar, sendo que o Kirby tem uma porrada de jogo. Como eu falei, em todas as plataformas tem o jogo do Kirby, cara. Claro, deve ter um portátilzinho aí que eu tô desconsiderando, sei lá, o Game Watch. Mas as plataformas principais, sabe? A partir do Nintendo 64 pra frente, pô, Super Nintendo, Kirby Star Allies. Inclusive, eu me pego um pouco nessa minha impressão de que pouca gente conhece o Kirby, porque eu já vou explicar o que é o Kirby, como é o jogo, pra quem não conhece, tá? Por favor, continue aí ouvindo. Mas eu sinto que até eu me senti nessa sensação que eu sinto do Kirby não ser conhecido. Eu fui jogar o Kirby Superstar, até peguei os nomes aqui, no Switch, né, no Nintendo Switch Online, quando veio os joguinhos de Super Nintendo. Eu joguei esse Kirby, cara, é fantástico. Ele tem todas as mecânicas de um jogo legal de Kirby, né?
E eu arrisco dizer, eu não conheço muito de Kirby também pra falar, mas eu arrisco dizer que foi nesse jogo que foi implementada a mecânica de você, quando capturar um personagem, você conseguir fazer o poder que você capturou do personagem se transformar num companheiro, tá? E o jogo ele não é nem muito difícil, ele também não é muito fácil, ele é na medida. Ele é tipo, pra mim, pelo menos pro meu estilo de jogabilidade, de jogatina, ele não é fácil a ponto de você jogar de boa, correndo, sem tomar cuidado, mas também não é muito difícil a nível de ser um Metroidvania, tipo o próprio Metroid, e que você não conseguir passar de jeito nenhum, ficar irritado e não querer mais jogar, não. Ele é na medida certa. E também ele me faz perceber como é bem utilizado os poderes do Kirby. Parece que todos os poderes são úteis e têm a sua utilidade em um momento determinado. Inclusive pra matar chefe, né? Matar chefe sem poder pra mim é impossível nesse jogo. Mas tem gente que consegue, eu respeito e tudo bem. Mas o Kirby sabe, às vezes eu sinto que até Metroid é mais famoso que Kirby, é estranho. Né? Tudo bem, Metroid tem vários jogos também, mas eu não sei se tantos quanto Kirby. Gente, tem até pinball. Se não me engano, tem um pinball do Kirby. Tem aquele do Nintendo DS que você faz uma. Eu pego até o nome aqui. Kirby Nintendo DS, ele é o Canvas, né? Ele é o de cores. Tem um que você desenha o caminho do Kirby na tela touch e você tem que levar ele. Ele é tipo como se fosse uma bolinha mesmo. Então assim. Olha, vendo aqui na minha pesquisa já achei 2 jogos do Kirby. Sem ser o que eu tô falando ainda. Já tem 2 aqui, Superstar e Mass Attack. Então, gente, eu não sei, pode ser uma impressão minha, pode ser que no Japão ele seja extremamente famoso e aqui no Ocidente não pegou e é por isso que eu tenho essa impressão. Mas é muito estranho, sabe? Talvez eu já tenha respondido meu questionamento no que eu acabei de falar, que ele é mais famoso no Japão do que aqui. Mas que é muito estranho porque ele não é muito falado, não é muito famoso, sabe? E eu sentia muito isso com The Legend of Zelda também, vou admitir pra vocês. Eu senti muito que o The Legend of Zelda foi uma franquia que é difícil falar, porque tem muita gente que ama, muita gente que gosta, e sempre teve, né? O Ocarina of Time foi aí um estopim, digamos assim, né? Mas agora com Breath of the Wild está, assim, Zelda assim, tá na boca de qualquer um fácil. É muito difícil você chegar pra uma pessoa e falar Zelda e a pessoa não saber, claro, pessoa gamer, né? Pessoa que tá por dentro dos jogos e tudo mais. E é muito simples. Basta perguntar pra você, por exemplo, você que não é do universo da Nintendo, que não conhece muitos jogos. Você conhece Zelda, mas e Kirby você já conhecia antes de eu falar? Entende? E eu sinceramente tô achando que essa minha sensação dos jogos não serem muito conhecidos, eu consigo dar mais uma resposta para esse meu questionamento, mas não é uma resposta 100% correta, e por isso que eu peço para que vocês comentem a opinião de vocês aí, pra ver se a gente chega num consenso aí do por que isso acontece. Mas eu sei que acontece. E o que acontece é que quando o Nintendo Switch chegou, né? Ele é um console assim que. Uma coisa que eu tô percebendo é que ele tá na mão de muita gente. Né? A gente vê os recordes de vendas aí que o Nintendo Switch tá batendo. Ele tá na mão de muita gente que não era da Nintendo. Então, tô vendo muito na boca a boca, principalmente do pessoal do YouTube. Brasileiro mesmo, YouTubes brasileiros de jogos, que era raramente eu ver falar alguma coisa da Nintendo na época do Wii U. E agora com o Switch o pessoal tá falando, fazendo live.
E de fato a gente tem os youtubers de Nintendo, sim, mas... E aí não conta, porque sempre vão falar de Nintendo, mas tem uns que são gerais, assim, multiplataforma como eu, e o pessoal não é muito de jogar Nintendo, pelo menos você não via vídeos no canal deles de jogos da Nintendo, e começou agora com o Nintendo Switch. Né, poxa vida, veja Animal Crossing. Animal Crossing teve um tempinho que virou febre, que era um jogo completamente obscuro pra muita gente. E eu diria até pra comunidade Nintendo. E eu estou incluído nessa. Eu sabia do nome Animal Crossing. Eu sabia como eram os personagens do Animal Crossing. Eu sabia que nas conversas os personagens falavam daquele jeito lá. Mas eu não sabia do que se tratava Animal Crossing. E não tinha nem interesse, porque parecia um jogo complexo demais pra entender o que é. E aí quando saiu no Switch eu finalmente pus as mãos nesse jogo pra conhecer. E não só eu, como muita gente. Zelda Breath of the Wild é um outro caso, sabe? Agora com esse novo Kirby pode ser também. Então eu tô sentindo que o Nintendo Switch ele tá apresentando a franquia Nintendo, os jogos da Nintendo, muitos jogos que não era, que já todo mundo falava, todo mundo falava de Zelda, todo mundo falava de Mario, muito mais de Mario do que Zelda, mas todo mundo conhecia o Mario. Não, agora a gente tá falando de Kirby, agora a gente tá falando de Animal Crossing. Poxa vida, Luigi's Mansion. Luigi's Mansion era um joguinho de GameCube que eu chegava pro pessoal que... colegas assim, né, que não consumia muito jogos da Nintendo, mas o pessoal é mais Xbox e PlayStation, né? Pô, você conhece o jogo Mario? Ah, conheço. Ah, você conhece Zelda? Ah, já ouvi falar. Ah, e Luigi's Mansion? O pessoal não conhece. E Pokémon, mas Pokémon todo mundo conhece, né? Mas Luigi's Mansion não, e agora veio a versão pro Switch. E você vê muita gente falando de Luigi's Mansion agora. E o Pokémon que tava se tornando uma coisa de nicho, de só quem é do competitivo, ou só quem é viciado em Pokémon, ou só quem é canal que é só de Pokémon vai falar, e os nintendistas também, o pessoal da Nintendo. E o pessoal sabe que é Pokémon, às vezes via quais eram os primeiros terceiros iniciais, porque às vezes virava meme, ou ficou na moda falar quais são os terceiros iniciais, escolher qual é o seu favorito e pronto. Desce a timeline do Facebook e vou ver outra coisa agora. Ah, não, agora vamos falar do próximo Halo e vamos falar do próximo God of War, ou Assassin's Creed, ou Watch Dogs. Eu... sempre quando eu falo, alguém pode interpretar isso como uma crítica, né? E bem ou mal eu estou fazendo uma crítica mesmo, né? O pessoal que não conhece... Não que isso seja ruim, sabe? Cada um conhece o que quiser, não quero forçar ninguém a conhecer Nintendo aqui. Ainda mais porque a Nintendo ela é complicada, né? Porque ela tem muitos personagens próprios e jamais esses personagens vão sair em outras plataformas, né? Quer dizer, recentemente, digo esses últimos anos aí, a gente teve alguns jogos para celular. E esse foi o máximo que saiu da plataforma Nintendo pro celular. E não vejo jogos novos saindo, pelo menos jogos impactantes assim recentemente. Né, o último que teve foi aquele do Pikmin lá, que é uma cópia de Pokémon GO, que você que tá me ouvindo provavelmente não deve nem saber, porque pelo menos pra minha bolha não vingou, sabe? Não parece que foi algo a nível de Pokémon GO, pelo menos não. Mas eu tô fugindo um pouco do assunto, né, gente? É complicado. Quando você vai falar de jogo da Nintendo, você acaba falando da Nintendo, né? Porque eles são muito conectados, né? A Nintendo tem um jeito de ser, tem um jeito de produzir e você acaba falando dela de qualquer forma quando você fala dos jogos da Nintendo. Mas me deixa falar um pouco de Kirby. Afinal, é o título do vídeo. Pra quem não conhece, tá? Kirby, ele é um jogo de plataforma. Eu ia dizer puzzle, mas não é não. Ele é parecido com Super Mario, tá? Se você conhece Super Mario, legal, você já sabe como é que é. Digo Super Mario, jogos
side-scroll, jogos de plataforma do Mario, né? Não vai pegar os Mario Odyssey da vida, por exemplo, que aí já é uma outra pegada, né? E aí você anda com seu personagem, que é o Kirby, e você consegue capturar os poderes dos inimigos, engolindo eles. O Kirby ele é muito cartunesco, tá? Então você consegue... Ele literalmente puxa com o ar da boca dele, sei lá, ele suga com uma força incrível o inimigo, o personagem inimigo, e aí ele entra na sua boca e você no caso o Kirby, né? Você engole e aí você ganha o poder daquele monstrinho. Mais ou menos como o Mega Man, né? Muita gente conhece isso em Mega Man. Só que eu não sei se no Mega Man isso é imediato ou se você tem que vencer o chefe para ganhar o poder. Eu honestamente não sou um grande conhecedor de Mega Man, tá? Mas no Kirby você engole o personagem e na hora você vira. Você, entre aspas, vira o Kirby, sei lá, o Kirby espadachim, por exemplo. Você engole o espadachim, você vira o Kirby espadachim. E aí a partir desse momento você consegue usar uma espada para atacar os inimigos. Ou você pode engolir um inimigo de fogo. Aí você consegue sair como se fosse um meteoro, assim, se atacando no fogo nos personagens. Então cada ataque ele tem uma característica própria. E aí vai de você absorver o monstro que tem disponível para usar aquele poder. Só que quando você toma um dano, quando um personagem te ataca, você toma um dano. Dependendo do ataque, se ele for muito pesado, você pode perder o seu poder. Ele sai em forma de estrela, e aí você meio que tem que absorver aquela estrela para recuperar o poder, senão você perde. E aí você tem que sugar outro personagem. Então é um jogo bem simples de explicar, acho que deu para entender. O seu objetivo é chegar até o final da fase, você vai andando, entrando em... Às vezes tem portas que você entra, e aí você tem que ir, às vezes você tem luta contra chefes. Então você tem que ficar atacando o chefe até vencer. O Kirby, ele... Eu enxergo o Kirby, apesar de ele ter a comparação com o Mario, se eu procurar uma diferença, eu enxergo a diferença do Kirby muito no cenário. E atenção, eu estou falando dos jogos do Mario, daqueles tipo New Super Mario, aqueles jogos antigos de Mario, que você anda... Pense nos jogos antigos 2D do Mario, por exemplo. Que você anda e... eu não vou dizer que é uma corrida, mas é meio que você quer chegar o mais rápido possível no final da fase. Claro que tomando cuidado, mas meio que esse é o seu objetivo. Vai reto e chega no final e vai para a próxima fase. O Kirby, apesar de ter esse objetivo, mais ou menos dessa forma, eu sinto que ele é mais explorar o cenário. E nem é uma exploração complexa tal, mas tem algumas portas que você entra que você vai encontrar, sei lá, alguns itens de cura ou vida, enfim. E você pode explorar o mapa e até procurar algumas coisas extras, digamos assim, ao invés de ir diretamente para o final, né? E lembra um pouco de Metroid, né? Eu falei de Metroidvania, né? Lembra um pouco de Metroid porque tem certas fases que você vai flutuando, né? O Kirby ele consegue dar uma flutuadinha. Ele vai dando tipo uma voadinha assim. Mas não chega a voar de verdade, mas ele consegue dar uns jumpzinhos assim. E você consegue explorar mais o cenário, assim, sabe? Não é aquela coisa do Mario, ele não dá aquela impressão de que você tem que ir o mais rápido possível finalizar o jogo. Claro, speedrun é uma coisa à parte. Mas... entende? Não parece, a proposta parece que é mais você explore o cenário e principalmente no Star Allies, né? Tive a oportunidade de jogar esse Kirby Star Allies do Nintendo Switch e eu senti muito isso, de você explorar. E falando um pouco do Kirby Star Allies agora, uma coisa que eu gosto bastante do Kirby é que ele consegue manter a forma. A Nintendo manteve a fórmula do Kirby. E eu acho que a fórmula do Kirby é muito boa. Tipo, tem alguns... Quando você tem um... Se você jogar o Kirby no Smash Bros, você tem como virar pedra. Tem como você virar pedra. E
logicamente no jogo do Kirby você absorve um personagem para receber o poder de pedra. E é muito divertido porque você vira pedra e cada vez que você vira uma pedra com um formato diferente. Às vezes é um cara fortão assim, sabe? Às vezes vira um ferro de passar roupa. Então isso, se eu não me engano, isso tem em algum jogo 2D da série Kirby. Não sei se é no no All Stars. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Mas o poder de fogo, o poder de gelo, o próprio e o mais famoso, né, que é o da espadinha, que ele usa um gorrinho verde, parece muito uma homenagem ao Link, né? E cara, é muito legal eles manter isso. Eu acho que é dar uma fidelidade ao fã que jogava desde o começo, ou pelo menos a versão do Superstar. Peguei o nome aqui pra não errar. E eu diria até que o Kirby Star Allies, ele é um remake, não um remake, mas ele é uma homenagem ao All Stars, ao Superstar. Nossa, eu tô querendo falar All Star por causa do Mario All Star. Acredito que os Kirby Star Allies é uma homenagem ao Kirby Superstar. E é uma boa homenagem, porque é uma homenagem a um jogo muito bom. E sendo bem sincero, se eu tiver que indicar para alguém jogar um jogo de Kirby hoje, ou indicaria esse Kirby Star Allies, ou indicaria o Kirby Superstar. Tá? Já vou dizer que o Star Allies, ele é eu senti que ele é um pouquinho mais fácil, ele deu uma facilitada assim. Não deixa de ser divertido, mas ele tenta inovar em algumas coisas, né? Uma delas aqui, caramba, calma, uma delas, eu apressando pra falar. Uma delas é que o Kirby ele consegue ter vários aliados. Se eu não me engano, são 5 ou 4. Aqui na foto do jogo tá mostrando 7, mas eu acredito que são 5. Enquanto que no Kirby Superstar, que é o de Super Nintendo, você só podia ter um aliado. Inclusive se você fosse jogar multiplayer, na hora, local mesmo, com 2 controles, né? Você, o seu amigo que tivesse com o controle 2 controlaria o aliado. Então, cara, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar de Kirby, mas é um jogo legal. É um jogo legal e, pra ser bem sincero, eu acho que como parece que vai sair esse ano o novo Kirby pro Nintendo Switch, como outros jogos que foram lançados pro Nintendo Switch as pessoas conheceram mais, eu acredito que agora vai ser o momento do Kirby brilhar. Sabe, eu acho que agora vai ser o momento do Kirby brilhar. Apareceu aqui nos meus relacionados do vídeo do YouTube, né? Um vídeo comemorativo de 25 anos de Kirby. E esse vídeo foi postado há 4 anos atrás. Ou seja, o Kirby já tem 29 anos, né? Se tiver certo a minha conta aqui. Vai fazer 30 logo, então é muito tempo. É muito tempo de uma franquia que tá viva, tendo jogo sendo lançado. Poxa vida, eu falei pra você do Kirby, desse Kirby do Nintendo Switch, que já foi lançado, e do Kirby do Super Nintendo, que eu vi falando agora, Superstar. Mas tem várias outras alternativas de jogos que você pode jogar do Kirby, e assim, muitos mantêm a essência. Tem uns que são mais diferentes, como eu falei daquele que por Nintendo DS, que você faz meio que o percurso com a caneta stylus dele. Tem também o de pinball, mas a maioria dos jogos, digamos assim, principais da série mantém essa essência. Então, se você joga um Kirby, você consegue jogar todos os outros. Você entende como é a mecânica. Mas ainda assim eu acho estranho. Acho estranho e sinceramente suspeito que não é um personagem tão conhecido aqui, pelo menos no ocidente, tá? Não me parece ser um personagem super conhecido, mas eu fico feliz que ele é bem amado, assim, pelos que conhecem, pelo menos, pelos que conhecem,
porque teve bastante gente que gostou desse novo Kirby aí, o Kirby and Forgotten Land. E eu acho que vai ser aí a oportunidade de muita gente que não conhecia, que não é da esfera Nintendo, e muita gente que é da esfera Nintendo, que não conhecia, vai ter a oportunidade de conhecer agora e jogar. Eu fico ligeiramente triste por esse jogo ser, pelo que eu vi nas imagens, muito mundo aberto, né? Parece que ele quer imitar o Mario Galaxy, né? O Mario Galaxy não, o Mario Odyssey, que é super mundo aberto também. E parece que é uma tendência que a Nintendo está seguindo para os jogos da franquia dela. Parece. Pelo menos os que funcionam você pôr no mundo aberto. Eu preferiria o jogo... Claro, vai ser um jogo fantástico, mas eu ainda preferiria o modo tradicional, que a gente conhece já. E eu tô bastante curioso para ver como isso vai funcionar, como isso vai ser. Pode dar muito certo. Pode dar muito certo porque a gente já fez um teste, né? Na verdade tem o Mario Odyssey que você... Pra quem não sabe o jogo do Mario Odyssey, quando você joga o chapéu em determinados inimigos, meio que o Mario vira aquele personagem. Por exemplo, você pode jogar o chapéu do Mario num dinossauro e o Mario vira o dinossauro. Você pode jogar no sapo e o Mario vira o sapo. E, cara, isso parece muito um teste para um jogo do Kirby de mundo aberto. Será que o Mario Odyssey foi... Dentro das propostas do Mario Odyssey também foi pensado em fazer um teste? Vamos fazer uma habilidade de copiar poder. Só que não copia o poder não, faz o Mario virar o poder que ele vai copiar. E aí se funcionar, se ficar legal, o público gostar, a gente já sabe que pode fazer mais ou menos assim com um jogo do Kirby, um possível jogo do Kirby. Então isso meio que passa pela minha cabeça, sabe? Me passou agora pela minha cabeça. Suspeito que, seja proposital ou não, meio que vai servir para esse estudo que eles já fizeram, né? Porque o jogo parece que tá pronto. Então vamos ver. E enquanto o jogo não sai, enquanto o jogo, sei lá, talvez, não sei que data que você tá vendo esse vídeo, mas talvez o Kirby já seja um personagem muito famoso, porque esse jogo foi um grande sucesso, eu não sei. Eu não quero pôr a minha mão no fogo e prever nada, porque eu realmente estou bastante curioso como vai ser recepcionado esse jogo, principalmente pro pessoal que não conhecia Kirby antes. Eu estou bastante curioso. E, bom, acho que eu já falei demais aqui, já teve 33 minutos, vai ser um vídeo mais curtinho, né, porque o primeiro eu falei que não ia fazer vídeo de 1 hora e o primeiro teve 1 hora. Aí no segundo vídeo já chegou a ter 40 minutos, esse aqui já tem 33, então eu acabo falando bastante, né? Mas agora eu quero ouvir de você, né? As coisas que eu já comentei, o que você queria acrescentar. Vamos fazer uma discussão legal aqui embaixo, nos comentários, claro. O que você acha que vai ser esse Kirby novo? Você acha que vai dar certo? Você acha que vai ser um sucesso? Você tá animado? Você tá com vontade de jogar ele? Uma pergunta muito importante que todo mundo vai fazer depois do jogo dele é: os próximos jogos da franquia vão se manter nesse formato de mundo aberto também? Ou ele vai voltar às raízes? E mais uma coisa que eu quero repetir essa pergunta. Essas duas perguntas. Primeiro, você conhecia Kirby? Primeiro, claro, diga se você é do universo Nintendo ou não, se você conhece os jogos da Nintendo. Se você já conhecia o Kirby e se você já tinha jogado algum jogo, se você teve vontade de jogar. E se você conhecia que o jogo era dessa forma, ter a habilidade de copiar os poderes e tudo mais, que eu dei uma rápida explicada aqui. E a segunda pergunta também que eu quero repetir: você conhecia Kirby Star Allies? Você sabia que já tinha um jogo de Kirby no Nintendo Switch? Há um tempinho já? Ou você nem sabia que esse jogo existia? Responde pra mim. E se você não conhece Kirby, se tiver a oportunidade, dá uma chance, tenta jogar. Eu acho que você vai se divertir, porque realmente é um jogo bem legal para passar o tempo. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. E a gente se vê
no próximo vídeo.